Eu gosto muito de tratar as coisas complexas de maneira simples. E tratar a inclusão é um assunto complexo. Então, a inclusão acho que provoca isso, né? Como simplificar a inclusão e não fazer um faz de contas. PodVirts. Juntos por um ciclo virtuoso de conteúdo. O seu podcast de novidades promissoras, iniciativas positivas, ações solidárias e entrevistas inspiradoras. Esse é o PodVirts, o lado bom de tudo. Eu sou a Camila Busnello e ele é professor universitário de construção civil e criador de um projeto que torna os monumentos arquitetônicos da cidade de Santos, em São Paulo, acessíveis para deficientes visuais e também para as pessoas que não têm deficiência. Sempre um aprendizado. E ainda por cima, com um delicioso passeio de bicicleta. Seja muito bem-vindo ao PodVirts, Renato Frosch. Obrigado. É uma alegria estar aqui com vocês hoje. Renato, me conta um pouquinho desse projeto que chama Santos às Cegas. É o seu projeto mais recente. Como ele surgiu? Como é a ideia de reunir um passeio de bicicleta, como a gente já disse aqui um pouco na introdução, a arte, através das suas maquetes, e a inclusão social? Conto sim. Esse projeto, ele nasce já de um desenvolvimento que eu tenho feito, da produção de monumentos com uso de fabricação digital, que a gente chama, com uso de impressora 3D, de cortadoras a laser. E aí, recentemente, num edital da Secretaria de Cultura aqui do município, eu resolvi aliar essas maquetes que eu já vinha produzindo com um trajeto de bicicleta. Santos tem uma orla de mais ou menos 7 quilômetros com ciclovia. Então, este passeio de bicicleta tem paradas mediadas em alguns monumentos. Santos tem mais ou menos, eu fiz um levantamento aí de mais ou menos 100 monumentos e 80 desses monumentos estão na orla. Então, eu paro pelo menos em 10 desses e faço essas mediações diante das maquetes, né? Esses monumentos, eles já eram catalogados, porque aqui em São Paulo eu conheço o trabalho de um arquiteto italiano que veio e começou a achar a arquitetura de alguns prédios do centro de São Paulo interessantes. Ele mesmo teve que buscar as informações de cada prédio e isso virou livro depois, porque a gente não tinha todo esse material histórico catalogado. Você teve que fazer esse trabalho de levantar a história dos prédios. Como você, depois de conhecer tudo, e deve ter que conhecer muito bem, você transforma isso em arte nas suas maquetes 3D. Como funciona essa construção? É bem interessante essa pergunta. Santos é bastante antiga, né? Ela tem praticamente a mesma idade de São Paulo, da cidade de São Paulo. E aí tem bastante riqueza de detalhamento, sobretudo nos monumentos. No entanto, os prédios, nem todos, né? Porque o olhar para a orla não é apenas um olhar artístico, mas também um olhar arquitetônico. E aí eu fui buscar, existe uma fundação aqui local, Fundação de Memória. Eu fiz esse levantamento documental. No caso dos monumentos foi mais tranquilo. No caso dos prédios, eu acabei entrando na relação com esses prédios, né? Alguns deles eu entrei, conheci o porteiro que possibilitou o acesso, permitiu eu tirar fotos, enfim, e muito do cidadão santista, né? As histórias, as narrativas verbais, tão quanto importantes das históricas também, ajudaram na construção do projeto. E você viu alguma história interessante que mexeu com você? O que você aprendeu sobre a arquitetura daí? Quais são os arquitetos que trabalharam em Santos e em que época, né, que século foi isso? Porque Santos já foi uma cidade exponencial do litoral de São Paulo, né? Ela tem uma história até por causa do porto. Enfim, conta pra gente o que você levantou de história de Santos. Sim, sem dúvida, Camila. Santos ela teve um destaque muito grande, até nacional, em razão do período do café. Né? Então, o grande desenvolvimento desde os anos 30, da década de 1930, muitos prédios e muitos monumentos, sobretudo dos anos 30 aos anos 60, foram consolidados. Então, eu vou te pegar um exemplo para ilustrar um pouco esta fala. Eu gostaria de mostrar e destacar a Orla Santista, a Praça da Orla. Inclusive, está no Guinness Book como o maior jardim horizontal do mundo.
E aí eu gostaria de representar, e obviamente, mesmo que em escala menor, representar a orla inteira, a gente perde muito o detalhamento do próprio jardim. Então eu escolhi um jardim, que popularmente se chama Praça Boqueirão, que para quem conhece Santos é no final da Avenida Conselheiro Neves. E aí eu fui atrás de quem era o projetista. O projetista chama Eduardo Macedo, já falecido. A praça data mais ou menos de 1950. Eu acabei conhecendo, pelos caminhos de pesquisa, o filho do Eduardo Macedo, ainda vivo, professor de arquitetura, e a gente fez uma live em tempos de pandemia. Então ele me contava como o pai projetava, qual que era a função, e um ponto, como você perguntou, muito curioso, essa é a única praça, Camila, que no mosaico português, no piso da praça, tem desenhos de animais marinhos. Tem desenho do pinguim, tem desenho do tubarão. E eu perguntei para o Macedo Filho, né? De onde surgiu isso? Seu pai te contou? Ele falou, eu sei bem, eu vivenciei isso. O Newton, que era um amigo do pai, na época, cenógrafo do Teatro Coliseu, um importante teatro nessa cena cultural dos anos 40, 50. E o Newton, muito amigo do Macedo, começaram a desenhar de modo espontâneo esses animais, e essas representações estão aí até hoje. Ou seja, né, tudo aquilo que a gente não vê também, não só para a pessoa com deficiência, e aí dá para realçar. Essa Praça do Boqueirão é uma das paradas, e eu pergunto para as pessoas, você já tinha percebido desses desenhos no chão? E eu diria que quase 100%, 90% das pessoas, eu nunca tinha percebido esse desenho. Então, esse tipo de conversa que tem sido muito interessante. E as suas maquetes? Me fala um pouco da construção delas. É na sua casa? Você tem essas impressoras 3D? Como você materializa essa história nas suas maquetes? E qual é a sensação que dá para quem conhece, né? Que tem uma deficiência visual, por exemplo, e conhece o que você está dizendo ao tatear a maquete? A primeira resposta das maquetes, sim, eu faço em casa. Eu vou mostrar uma aqui, caracterizar um pouco. Eu estou mostrando um farol. Esse farol é um farol como é um monumento, pode ser considerado por ele estar na orla, mas ele ajuda no tráfego marítimo. Esse mesmo farol existe um na areia da praia, na praça, e um outro na entrada do porto, na entrada do estuário. Então, ele se assemelha a uma torre com uma base em forma de pirâmide, com linhas vermelhas e brancas. Tem um ponto importante que eu gostaria de te destacar, Camila. A gente sempre coloca uma referência humana, que a gente chama na arquitetura de escala humana. Isso aqui é interessante para todo mundo, para quem enxerga e para quem não enxerga. Uma pessoa com deficiência visual, quando ela toca uma pessoa, e eu direciono, a gente chama isso de mediação, eu direciono o tato dela primeiro à pessoa, ela tem uma ideia do que ela vai encontrar pela frente, se esse monumento é muito grande ou é muito pequeno. E assim vale para quem enxerga também, da gente bater um olho. Vou mostrar um outro monumento que é a Caravela. E a gente vê uma pessoa um pouco maior, a gente entende que esse monumento não é tão grande assim como um monumento de 20, 30 metros. A maioria deles, eles são feitos em impressora 3D, então existe uma modelagem digital, ou seja, um desenho 3D, um desenho em computador, e aí esse desenho, a gente usa um material, a gente chama tecnicamente de filamento, e esse filamento, ele começa essa construção da maquete. E aí tem outro ponto muito interessante de se destacar. Essas maquetes são táteis, é diferente de uma maquete de um empreendimento arquitetônico, que geralmente essas maquetes são visuais, cumprem um papel muito importante, mas elas não são táteis, elas são extremamente delicadas, inclusive. Então, a impressão 3D, ela favorece ao toque, ela favorece a gente poder pegar, ela ser menos frágil nesse sentido. Quem quiser, aliás, ver todas essas maquetes que o Renato faz, ele mostrou algumas aqui, tem a nossa versão no YouTube, é só acessar lá, que vai conseguir acompanhar um pouco do trabalho dele. Aliás, quem quiser ver, suponho que você tem um Instagram, né, Renato? O Instagram, que essas maquetes estão representadas, inclusive com descrição delas, é @contacto3D. Legal, então vale a pena porque é um trabalho muito bonito e claro, né, representa parte da história aqui do nosso estado e uma cidade litorânea super importante, como o Renato falou, desde a década de 30,
com a chegada do café, com aquele desenvolvimento né, numa parte muito rica do estado de São Paulo. E, bom, eu queria que você falasse também das boas surpresas que você teve ao fazer esse levantamento aí na cidade de Santos. Você estava me contando do topo de um prédio, né? Normalmente uma pessoa que não tem deficiência, ela também não consegue ver, e você trouxe isso para baixo também. Conta qual é esse prédio e por que ele te chamou a atenção. É muito interessante essa análise, Camila, do inacessível, né? O inacessível não é só porque podemos enxergar alguma coisa se torna inacessível, né? A cobertura de um prédio, se não enxergamos da base da rua, ela é também inacessível. Então, um dos prédios que foi representado é o Parque Verde Mar, do arquiteto Artacho Jurado. Eu não posso, a rigor, chamá-lo de arquiteto, que nos anos 50... Empresário, né? Não era ele que assinava os projetos dele. Ele mesmo, construtora Monções. O Artacho, ele projetava para ele mesmo, ele não projetava para clientes. Então, ele estava tranquilo nas suas ousadias arquitetônicas. A gente está falando do período 50, uma arquitetura moderna, que usava muito concreto, usava muito monocromático quanto às cores. E o Artacho vem no Verde Mar, por exemplo, tem 2 prédios dele aqui, o Enseadas na ponta da praia e o Verde Mar, que eu fiz a representação. Ele misturava cores na fachada, nesta cobertura, ele furou a cobertura inteira com elementos circulares, então era uma provocação para a época. E aí eu vejo que essa provocação permanece até hoje se a gente deixa de observar e fazer essa análise, né? O quanto o Artacho é um ícone importante representado em Santos e nem sempre as pessoas o veem. Eu vou mostrar essa maquete, é uma representação da cobertura. Aqui tem a representação dos pilares dessa maquete, um guarda-corpo, e aí esse prédio, essa fachada principal, ela está bem na Rua da Praia, ou seja, ela tem um apelo visual também bastante significativo para essa edificação. Bom, esse não é o seu primeiro projeto que trata de acessibilidade e inclusão. Você teve uma experiência, inclusive na Argentina, com um projeto anterior. O que foi esse projeto e o que te despertou essa vontade de fazer projetos sociais na vida? Sim, o projeto da Argentina foi o Laboratório de Inovação Cidadã. Aconteceu em 2018. E lá naquele momento eu estive com uma equipe de latinos, tinham pessoas da Colômbia, do México, da própria Argentina, e a ideia era desenvolver uma metodologia de produção de materiais pedagógicos para crianças, incluindo crianças com deficiência visual. Então, ali foi importante entender o que de fato funcionava, né? E é naquele momento também que surgiu esse caminho, essa percepção pelos monumentos. Tinha uma pessoa na equipe, uma pessoa cega, e a cidade de Rosário, onde aconteceu, tem um grande monumento à bandeira. E o primeiro monumento em toda essa lógica aqui foi esse monumento à bandeira que eu comecei e tive essa empatia com a professora Ana Lucia. Da onde eu comecei, eu acho que é a questão da educação. Eu sou professor já há alguns anos e eu sempre percebi as diferenças entre alunos, independente da deficiência ou não, né? Alguns alunos são mais ouvintes, outros alunos são mais, que a gente chama sinestésicos ou táteis, então maneiras diferentes de aprender. Então daí que surge, poxa, quanto mais alternativas existirem para que todas as pessoas possam ter acesso, aí que tem um projeto interessante. Então o projeto não nasce só para pessoas com deficiência, mas com pessoas com habilidades diversas. Essa é a ideia. E você acabou de falar que você é professor, uma das profissões mais inspiradoras. Você tenta levar essa inclusão também para dentro da sala de aula? Ou a sua inspiração parte daí também, de dentro da sala para o que você pretende fazer fora? Sim, a resposta é sim. Eu vejo que a sala de aula ela é um espaço formal de aprendizagem, mas como outros espaços podem contribuir nesse intercâmbio, né? Eu estou fazendo educação na Orla Santista, de bermuda, muito perto da praia, né? Então, eu acho que a gente está num momento tão contemporâneo, sobretudo com a pandemia, as dificuldades que a gente tem. Então, como a gente pode fazer abordagem de educação
além da sala de aula, né? A educação está acontecendo muitas vezes na sala da nossa casa, como estava acontecendo na Orla de Santos, quando a gente visita um museu, quando a gente faz uma visita no centro de alguma cidade. Então, sem dúvida, sim. Renato, e você falou da pandemia, deve ter mudado muito a tua rotina. Primeiro, você é professor e segundo, você fazia esse trabalho com grupos. Tudo bem que é ao ar livre e tudo, mas deve ter te afetado diretamente. Como que você está fazendo para driblar essas dificuldades? Sim, aí tem um ponto bastante importante e de responsabilidade, né? As pessoas com deficiência visual, elas são... a comunicação principal delas é o toque. E a gente sabe que um dos caminhos de contaminação do vírus são as superfícies. Então, eu marco um passeio apenas por dia, por quê? Com o intuito de todas essas maquetes são higienizadas de um dia para o outro, e eu trago essas maquetes embaladas para o dia seguinte. Infelizmente, com a virada da bandeira vermelha agora no último sábado, eu interrompi o projeto por os mesmos motivos, né? A bandeira vermelha que o decreto municipal não permite esportes coletivos, então a bicicleta está enquadrada, né, num esporte em dupla, pode parecer estranho, né, mas a bicicleta quando tem dois lugares, então brevemente retornaremos e permaneceremos esses mesmos cuidados de combate, enfim. É um ponto que não há como a gente continuar a conversa sem citar as dificuldades nesse sentido. Claro, não tem como. Aliás, a gente sair de casa sem lembrar a todo momento qual é a situação que a gente vive. Agora, a procura pelos passeios, ela é alta? Como você conta com a ajuda das pessoas nesse trajeto? Qual é a interação que vocês têm? Conta um pouco da experiência mesmo, desse tour que você proporciona para muita gente. Sim, eu acho que o primeiro ponto de destaque, assim, eu até pesquisei bastante sobre isso, eu não tinha achado nada parecido no mundo inteiro, porque ou existem passeios de bicicleta mediados, o Washington DC tem um passeio bastante famoso, ou tem algumas pessoas que fazem maquetes para apresentação. A hora que a gente consegue aliar a bicicleta e o monumento, a experiência em si ela fica muito potente, porque ela tem o entusiasmo e o prazer de estar numa atividade ao ar livre na bicicleta, e, ao mesmo tempo, possibilidades de conhecer esses monumentos. Então, tem muitos relatos, acho que favorece essa conversa, do tipo, eu nunca tinha imaginado que era desse tamanho, né? Tanto das pessoas que enxergam como das que não enxergam. As que não enxergam têm um depoimento muito, muito forte, que muitas pessoas com deficiência visual perderam a visão em vida. Então, as pessoas falam assim, eu não lembrava que era tão bonito. Né? Porque a gente está essa é a grande virada, né? Nós estamos ao lado do monumento, né? Então tem toda uma ambientação de ruído, de vento, de praia, tocando no monumento, né? Para nós que enxergamos é muito fácil a gente ver alguma coisa na TV, então essa questão da experiência, ela é muito forte no sentido de se aproximar da comunicação completa, visual, sensorial. Ô, Renato, e por que Santos às cegas? Por que a deficiência visual? Algo te inspirou? Olha, o às cegas, ele tem muito carregado a questão da invisibilidade, né? Que não só as pessoas que têm deficiência visual, mas quantos de nós não enxergamos as cidades, não enxergamos uma caminhada no nosso bairro? Então, o às cegas é uma provocação nesse sentido, né? Que nós mesmos, e eu tive alguns depoimentos nesse sentido, né? Das pessoas, poxa, você está fazendo ver o que eu nunca vi, né? Você está me mostrando uma narrativa que eu desconhecia. E aí a narrativa histórica não é só o ver no sentido visual mesmo, do sentido, mas o ver no sentido de compreender, de refletir. Então, por isso que o às cegas é tão forte no nome do projeto e compõe o nome do projeto. Você, inclusive, falou que você faz uns bate-papos virtuais sobre acessibilidade nas redes sociais. Quem são seus convidados? O que você tira dessas conversas? E qual é a experiência também que você passa para quem te acompanha seu trabalho, seja na faculdade ou seja nesse projeto?
Essa experiência, Camila, é muita experiência da educação, né? Então, primeiro, as pessoas que formam a rede desse projeto, eu venho aqui e falo, mas tem toda uma rede voluntariamente apoiando, por entusiasmo, pela própria inovação. Então, vou dar alguns exemplos, quem são essas pessoas. Um colega que é pedagogo da PUC Belo Horizonte, ele é uma pessoa cega e construiu comigo o projeto, né? Ele disse que até 16 anos ele andava de bicicleta, quando ele perdeu a visão, e o pai, motivado pela paixão que ele tinha da bicicleta, continua andando numa bicicleta dupla, parecida com essa que eu tenho aqui. O pessoal do design, o pessoal que me ajuda nas construções das maquetes, né? Porque não são maquetes de baixa complexidade, né? Tem algumas maquetes que exigem experimentação, e como a gente conversou anteriormente, não é qualquer maquete. A maquete, para atender um maior número de pessoas, ela tem que ter contrastes. E aí a gente usa a técnica de contraste visual e contraste tátil. O contraste visual é para quem enxerga ou tem baixa visão, por exemplo. Uhum. A gente estabelecer um contraste entre branco e vermelho é melhor do que deixar ele todo branco, aquele monumento todo branco. Aí as pessoas podem até entender de maneira distante. Pô, mas é um passeio para cegos? Para que está pintando? Aí que está a virada. É um passeio para todo mundo. Né? Aí que a inclusão, a gente pode até debater mais sobre uma sociedade inclusiva. A gente tem o cuidado que a cultura também precisa ser inclusiva. Ainda falta muito. A gente está engatinhando nesse aspecto ainda. A gente está ainda se livrando dos preconceitos, infelizmente. Mas projetos como o seu fazem a gente parar para refletir e também ver como é possível mudar, por exemplo, a sua comunidade em Santos. Você já está fazendo uma mudança grande para quem participa do seu projeto. Agora, a gente tem que ter isso em muitos lugares do mundo, né? Não só em Santos. Sem dúvida. E isso também realmente, quando vem a palavra inclusão, as pessoas, de modo geral, entendem que a inclusão é tirar barreira, tirar rampa, tirar degraus. Sim, esse é um aspecto dos obstáculos, das barreiras arquitetônicas. Mas a gente tem que ir além, a gente falar da inclusão na atitudinal, na inclusão da cultura. Então, o projeto ganha essa dimensão, né? E você quer expandir? Eu pretendo. Eu tenho, diante dessa experiência na acadêmica, eu tenho muitos conhecidos em Brasília, na UNB, o próprio Gabriel da PUC, em São Paulo. Então, a ideia, primeiro, essas capitais, porque foi criada uma metodologia, né, da escolha dos monumentos, do que é importante na própria mediação. Então, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília seriam as próximas cidades para que a gente pudesse atuar. Quero ir, então, quando você fizer o de Brasília, tô dentro. Conheço pouco essa cidade, que é muito rica arquitetonicamente falando. Bom, Renato, aqui no Pod Virtus, a gente tem uma tradição de finalizar a conversa perguntando para o entrevistado o que é o futuro em uma palavra. Então, se você puder definir o futuro em uma palavra, qual seria essa palavra para você? Inclusão. E eu vou te perguntar por quê. Olha, é tão elementar, eu gosto muito de tratar as coisas complexas de maneira simples. O passeio é muito simples, a gente está falando de bicicleta, que muitas vezes todos nós tivemos o prazer de andar de bicicleta, e conversar sobre a cidade. Então, e tratar a inclusão é um assunto complexo. Então, a inclusão acho que provoca isso, né? Como simplificar a inclusão e não fazer um faz de conta, só que estamos atendendo cotas. E quem quiser ajudar, participar, como é que faz? Faz a sua propaganda. Eu tenho um e-mail específico do projeto, é o santosacegas@gmail.com, onde são feitos os agendamentos e as informações gerais. E meu Instagram, onde tem colocado as fotos, inclusive as fotos com descrição, para que as pessoas com deficiência visual também possam ver as fotos. É o Contacto 3D. Perfeito. Então essa foi mais uma edição do Pod Virtus, o lado bom de tudo, um podcast para propagar iniciativas positivas, ações solidárias, novidades promissoras e entrevistas inspiradoras, como essa do Renato Frosch, idealizador do projeto Santos às Cegas. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui no Pod Virtus. A gente vai acompanhar de perto o seu trabalho assim que ele voltar.
Eu agradeço. Até uma próxima. Obrigado. Até a semana que vem e lembre-se, esse programa faz parte da família R7 de podcasts. Todos os dias tem novidades para você em r7.com/podcast. Tchau, tchau.